Hoje nossa aula de sexta-feira vai ser de português, tá? E quero parabenizar a todos, que todos estão com os livros, né? É uma conquista que todos desejavam, né? Creio que todos desejavam que recebessem os livros. E como os livros chegaram, logo foram para a mão das crianças, dos de vocês, tá certo? Esse aqui é o nosso livro de português, tá? Coloquei aqui a capa para vocês conhecerem o livro, tá? É da coleção Crescer, Língua Português, quinto ano, ok? Esse é um livro muito bom, com assuntos maravilhosos que vocês irão ter muitos aprendizados, ok? Vamos passar para a nossa primeira página, lá da atividade, para me explicar para vocês, tá? É, os livros vocês podem responder no livro, tá? Mas quando precisar ser respondido no caderno, precisa ser no caderno, porque a criança precisa escrever bastante para desenvolver a escrita. Assim como melhorar a leitura, precisa ler muito para ir melhorando a cada dia. E é esse o nosso objetivo, né? Que os alunos do quinto ano terminem o quinto ano lendo, escrevendo bem, tá? E compreendendo o que lê, ok? Então, eu vou passar aqui para a nossa aula de hoje, para primeiras atividades, para que vocês possam tomar ciência e ler juntamente comigo e depois fazer a atividade. É porque esse livro é imenso, que esse é o livro do professor, então tem muitas coisas para o professor ler nesse livro, entendeu? Só um minuto que vocês vão gostar bastante desse livro, tá certo? Ele é muito bom. Já faz 4 anos que eu trabalho com ele, tá? Que os alunos recebem, porque os livros que o governo manda para as escolas, eles duram em média 5 anos. De 5 em 5 anos é modificado os livros, é feita uma outra escolha de livros, tá? Eu acredito que esse seja o último ano que estaremos usando esse livro. Pronto, aqui é a primeira página do livro de vocês, tá? Onde diz qual é a coleção, qual a disciplina, os autores do livro, tá certo? A editora, ok? Nosso livro da Editora do Brasil. Aqui tem uma cartinha que toda editora geralmente manda para o aluno ver, para ele conhecer o livro. Então, vocês, quem quiser ler, pode ler, que é muito bacana, tá? Esse livro, gente, ele é dividido em unidades, tá certo? Aí nós vamos começar a primeira unidade. Essa unidade, ele vem falar sobre a unidade toda, ela fala sobre contos, certo? Tem várias leituras, várias imagens, várias atividades e também atividades de ortografia, de gramática, que é tudo contextualizado, viu? Tudo junto. Vamos lá. Pronto. A unidade 1. Era uma vez, tá? Por que ele tem esse título, essa unidade? Porque todos os contos, gente, eles são contados por alguém. Contos é algo que já aconteceu, tá? Para vocês entenderem o que é o era é um conto. Será que está no presente, no passado ou no futuro? Quando você começa a ler um conto ou uma leitura qualquer que começa com era uma vez, você já sabe que essa leitura está no passado, tá? Como eu já disse para vocês, os contos são narrativas, tá? Os contos são narrativas, que são narrativas. São histórias que têm personagens, tem diálogo, certo? E é contada por alguém, pelo um narrador, certo? Então nós vamos aqui. E qualquer pessoa, gente, pode escrever um conto. Vocês mesmos podem escrever um conto da história de vida de vocês, como quando vocês eram criança, como é que era, certo? Contos são histórias
ou verdadeiras ou inventadas, que já aconteceu, está sendo narrada por outra pessoa, está sendo contada, ok, meus amores? Vamos lá. Aqui é a primeira questão. Começa muito simples o livro, tá? Muito bacana. Observe as imagens a seguir. Você reconhece estas cenas? Elas fazem parte da história e da tradição oral e ilustraram seus produzidos pelo Correio da Alemanha em 1951 a 1968. Isso aqui, gente, são os selos, tá? Esses selos, ele transmite uma mensagem, porque nós sabemos que existe o texto verbal, que são aqueles textos escritos com palavras, e os textos não verbais. Não verbais, que são imagens. Então a gente consegue ler tanto o texto escrito como o texto de imagem. Mas existe o texto também verbal e não verbal, que tem tanto imagem como é escrito, tá? Então vocês vão observar esses textos, tá? Esses textos de imagem, sim. E vão dizer qual história ele está retratando. Por exemplo, esse. 1, 2, o 3 e o 4, vocês vão responder aqui. Identifiquem em cada selo a história que corresponde à cena. Vocês vão observar a cena e vão dizer de qual história está se tratando, de qual conto, tá bom? Se preciso, consulte livros de contos tradicionais para se lembrar dos detalhes da história. Vamos lá aqui mais para frente, tá? Vou ler isso aqui para vocês, tá? Opa! Ó, aqui, ó. Antes de ler o título aqui. Originalmente, os contos tradicionais eram transmitidos oralmente de geração em geração. Havia várias versões do mesmo conto, pois quem contava a história acrescentava detalhes à narrativa, modificando, quer dizer, uma história começa de um jeito, aí vai passando de uma pessoa para a pessoa e essa história vai se modificando, certo? Vamos dizer que no caminho da escola, você sai da escola e durante o caminho acontece alguma coisa, e você chega em casa, conta a sua mãe, certo? Do seu jeito. Aí depois o seu irmão vem e conta a história de outro jeito. Aí é onde acontecem as modificações das histórias. É o jeito como a pessoa conta, tá bom? Por isso que aqui diz que essas narrativas foram se modificando, ok? A partir do século, eu acho que você já sabe, né, que é o algarismo romano, mas se não sabe ainda, vocês vão aprender esse ano com a professora Manuela. Aqui é XV2I. O X é 10, o V é 5 e o 2i é um 2. Então, que século é esse? Século 17. 10 mais 5 mais 2, 17. A partir do século XVII, escritores como o francês Charles Perrault, os alemãos Jacob Grimm e o Henry Grimm e o dinamarquês Hans Christian Andersen passaram a pesquisar e reunir essas histórias, publicando em livros. Assim, as histórias populares foram contadas, recontadas e ganharam diferentes adaptações, como eu falei para vocês, né? Cada narrador vai escrevendo do seu jeito, vai narrando a sua história do seu jeito, certo? Essa mesma aula aqui, gente, se fosse aplicada por outro professor, ia ser uma narrativa diferente, porque cada pessoa tem sua maneira de narrar algo, entendeu? Vamos aqui. Veja a seguir algumas capas de edições da história de Chapeuzinho Vermelho, na versão tradicional e as diferentes adaptações. Chapeuzinho Vermelho, gente, ela tem várias adaptações, mas ela tem a sua versão original, certo? A sua versão original, ok?
Mas se vocês lerem algumas versões de Chapeuzinho Vermelho, vai ter várias versões. Como foi contada, tá bom? Segunda, com certeza você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho. Mas a versão modificada dessa história, você já leu? Comente com os colegas. Nós não estamos na sala de aula, mas vamos comentar aqui. Já existem várias versões do Chapeuzinho Vermelho. Você pode pesquisar na internet as versões do conto Chapeuzinho Vermelho para completar o aprendizado, ok? Pronto. Você lerá agora uma das versões de um conto tradicional. Ela foi escrita por Flávio de Souza e publicada no livro Nove Chapeuzinhos. Só que no lugar de ser Chapeuzinho Vermelho, eles escreveram Bonezinho Vermelho. É uma história parecida com Chapeuzinho Vermelho. E você já vê aqui no início, era uma vez, tá? Você vai ler esse conto, vou deixar vocês lerem esse conto, tá bom? É a parte 1 do conto, porque ele é bem extenso, tá bom? Vai ler, é muito boa essa história, tá bom? Aqui tem vários contos, vocês vão se divertir com esses contos, viu? São contos pequenos, a lenda do lobisomem, para vocês lerem, ok? E aqui vocês vão fazer a atividade, ok? São poucas questões da atividade. Pronto. Até a página 13. Do início até chegar na atividade, gente, é só leitura. Ó, tá aqui a outra página, tá bom? Tudo em relação à leitura. Página 14. Deixa eu ver se aqui ainda tem mais. Pronto. Vocês vão fazer as leituras e responder até a página 14, tá? Para responder essas atividades, vocês precisam o quê? Só ler. Tem que ler. Quinto ano não pode fazer atividade sem a leitura, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui com essa aula. Faça a atividade, tire a foto, tá bom? E coloque no grupo. É só leitura, é só histórias maravilhosas. Não vai ter muito. Ai, a professora passou muito dever. Não passei. Passei algumas páginas para vocês lerem, né? Como a gente já está na segunda semana, sem o livro a gente tem que seguir em frente. Então, para fazer essa resposta, vocês precisam ler todas as páginas, ok, amados? Beijão, tchau!